Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando mais uma live sobre fertilidade, sobre homeopatia. Nós vamos hoje fazer uma grande surpresa nessa live. Para mim é uma live de festa mesmo, por isso que hoje eu estou a caráter aqui. Hoje nós estamos comemorando também o aniversário da escola Eurípides Barçanufo. Então eu já estou aqui com meu uniforme, agradecer essa escola maravilhosa. Bem-vinda, Lilian! Bem-vinda, Rê! Bem-vindo, Jô! Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Quem estiver chegando aí já vai contando de onde está vindo, de qual lugar do Brasil que fala, que a gente vai comunicando por aqui. Vou colocar uma música em breve para nós, tá? Essa live é pra gente, eu vou fazer, né, uma surpresa no final, mas é também pra gente falar um pouco sobre o Retiro Nascer Sistêmico, que é um retiro que é da minha criação, né, juntamente com a espiritualidade, mas é um retiro pra gente trabalhar a questão com os casais tentantes, casais que querem engravidar, tá? Bom dia! De onde você fala, Jô? Conta pra nós. Lilian fala de BH, né, Lilian? Que também acho que tá em BH. Pois conta pra nós. Vou colocar uma música aqui pra gente iniciar a live. Uma coisa que eu sempre gosto de pedir autorização para que a minha energia chegue na casa de vocês, o meu amor, a minha alegria, a minha luz, todo o brilho do alto que seja recebido aqui na casa de todos vocês. E eu peço licença, né? Porque para entrar na casa dos outros a gente tem que pedir licença. Eu peço licença para entrar na casa de vocês. Seja bem-vindo, querido vereador. Estamos aqui com o nosso querido vereador, Dr. Reginaldo dos Santos. Essa live também é uma grande homenagem à cidade de Sacramento, que foi a cidade onde eu pude construir juntamente com esse querido secretário de saúde, hoje vereador dessa cidade maravilhosa que é Sacramento. Bem-vindo ao Instituto Lamasson, que é um instituto maravilhoso de estudos homeopáticos, estudos de fitoterapia. Bem-vinda, Beatriz. Eu vou começar a nossa live hoje eu tô aqui com a nossa blusa emocionadíssima. Se eu chorar hoje, não reparem, porque hoje é dia de festa pra mim. Hoje, né, ontem foi comemorado 50 anos da escola Eurípides Barçanufo, que é uma escola do meu coração, né? Eu vou contar minha história pra vocês aqui hoje, mas essa escola é uma das maiores escolas do Brasil e do mundo, que trabalha com a natureza, olhando também para o lado espiritual das crianças. Então, hoje eu já tô aqui uniformizada de Eurípides, né? Com muita alegria, com muita força pra gente falar sobre Sacramento e falar sobre o Retiro Nascer Sistêmico. Vou colocar uma música aqui enquanto o pessoal vai chegando e a gente vai falar muita coisa boa hoje, tá? Quem puder já vai mandando para os seus amigos a live pra gente conseguir chegar em vários corações. Essa música chama Chegamos na Terra Agora. Essa música é do Moacir. Deixa eu ver se tá mostrando aqui pra vocês. Tá dando pra ouvir, gente? Me falem se tá dando pra ouvir a música. Deixa eu pôr essa aqui rapidinho. A Lilian falou que tem muita vontade de conhecer Sacramento. Pois vá, viu, Lilian? Você vai adorar. Moacir Camargo. Aí, ó, chegou a música pra vocês. Recebam essa música como se fossem todas as crianças que querem chegar nesse planeta. A gente recebe elas com essa música. Viemos aprender o bem, sabemos que a era é nova e a vida renova também. Chegamos à Terra agora, viemos
Chegamos a aprender o bem, sabemos cair em nova, a vida renova também. Preciso eu do mais belo amor, precisa você do mais belo amor, precisamos nós do mais belo amor, do mais belo amor. Preciso eu do mais belo amor, precisa você do mais belo amor, Precisamos nós do mais belo amor, do mais belo amor. que todas as crianças possam chegar com esse amor mais profundo que a gente possa ter, independente da via de parto, independente de como foi fecundada, que a gente sempre receba as crianças com esse mais profundo amor. Chegamos na terra Agora viemos aprender o bem, sabemos que é nova, e a vida é nova também. Chegamos na terra agora, viemos aprender o bem. sabemos que é nova, e a vida É nova também. Preciso eu do mais belo amor, precisa você do mais belo amor, precisamos nós do mais belo amor, do mais belo amor. Bem-vinda, doutora Andréia, referência em gineco homeopática no Brasil. precisa você No mais belo amor, precisamos nós do mais belo amor, do mais belo amor. Preciso eu do mais belo amor, precisa Então, com essa música bem deliciosa lá de Sacramento, eu quero receber todos vocês, todos os ancestrais de vocês, juntos aqui nessa live, com muito carinho, com muito respeito. Nós temos duas coisas para falar muito importantes nessa live. Primeiro vai ser o retiro e segundo vai ser o nosso elemento surpresa. Então, bem-vinda, Mandinha querida. Vamos falar um pouquinho sobre o retiro nascer sistêmico. O que é isso, né? De onde surgiu, o que nós vamos fazer, para quem é, e depois eu vou falar a surpresa para vocês. A primeira questão que eu quero trazer muito para vocês é a minha necessidade, né, do meu coração, de trazer essa questão da fertilidade. Eu já trabalho mais ou menos há uns 10 anos com isso. Fui evangelizadora, né, na parte espírita e depois estou fazendo um transplante, né, dessa área para a parte homeopática. Então são 10 anos de evangelização de bebês, de ventre, de pré-concepção. Eu fiz um trabalho com o grupo C e também no grupo Glacos. E depois, na parte da escola Eurípides Barçanufo, a gente trabalhando com as crianças, tá? E depois, num certo momento, eu pensei, né? Aquilo pra mim é tão verdade, por que eu só faço isso sábado, né? Por que eu só faço isso sexta, que é o dia da evangelização? Eu posso, na verdade, fazer isso como a minha profissão, né? Então, foi a forma como eu cheguei a ter um insight de falar, eu acho que eu posso trabalhar em grupo com homeopatia, trabalhando o regime de vida dessas mulheres, orientando alimentação, orientando outras alimentações do pensar, do agir, do sentir, que é o que Kent nos fala. E a partir disso, né, eu fui criando esse pensar também homeopático para a fertilidade. Eu vou contar um pouquinho da minha história em Sacramento, para vocês. Eu já fiz uma live toda sobre isso, mas eu quero repetir só para vocês entenderem qual é o objetivo desse retiro. Eu já estudava algumas questões sobre a educação do espírito, né, que é o que mais se fala em Sacramento, com o pessoal da Dona Alzira, né, do Colégio Allan Kardec. E aquilo para mim foi, eu falo que foi o maior tratado que meu coração recebeu, né, assim, de entender qual é a necessidade das pessoas que eu atendia e a mim mesma, qual era o verdadeiro propósito da minha vida.
E a partir dali, eu vi que todos os meus estudos da homeopatia, da educação pré-natal e da constelação familiar, eu poderia aplicar no SUS. Eu trabalhava como clínica, né, como clínica médica, e eu falei, né, com o nosso querido secretário que está aqui, já parabenizar ele, né, por todos os nossos projetos juntos, hoje terem, né, sido sempre muito premiados, sempre muito valorizados por toda a população, né? Nós saímos juntos aí no jornal, na rádio, e mais do que isso, né? Mais do que qualquer outra questão de publicidade, várias e várias mulheres saíram com outro tipo de parto, com outro tipo de gestar e de conceber. Então foram 7.000 atendimentos que a gente fez, colocando a homeopatia no SUS, tá? Isso que é a grande questão para mim, que é o maior brilho que eu posso contar para vocês hoje. Foram 7.000 atendimentos, desde a pré-concepção até o puerpério. Então, mulheres que estavam com dificuldade de engravidar, mulheres que estavam grávidas, mas estavam com constipação, com prisão de ventre, com enjoo, com dificuldade de aceitar o bebê, tudo isso a gente tratava com homeopatia, com rodas, né, rodas de conversa, que a gente fazia o encontro do casal grávido, né? A gente sempre falava de fazer encontro do casal grávido e não curso, porque na verdade todas as vezes que a gente vai falar sobre educação pré-natal, educar, a gente já pressupõe educere. Eu já tenho algo dentro que eu preciso só colocar para fora. Então a gente fazia esses grupos, que eram grupos deliciosos, grupos terapêuticos, né? Grupos que a gente unia a constelação, a homeopatia e a parte toda da educação pré-natal. Então tinha a parte de como aprender a amamentar, como era o parto, mas também tinha uma parte muito profunda, que era a parte, por exemplo, de ter as terapêuticas sistêmicas. Então vou contar aqui para vocês algumas que a gente fez, né? Uma oficina, por exemplo, que a gente fez sobre o pré-natal do parceiro, né? Sacramento é uma das pouquíssimas cidades do Brasil que já tinha antes de eu chegar, mas que a gente potencializou o pré-natal do parceiro, que é a valorização do pai como ferramenta, né? Como aquela parceria ali que é totalmente profunda e verdadeira para essa mulher, né? Para conseguir gestar junto. A mulher não deve gestar sozinha, né? Então ali a gente fez as oficinas, e uma dessas oficinas do pré-natal do parceiro, por exemplo, foi como a melancia, né? Eu sempre brinco que Eurípides me inspirava de falar: a sua indústria não é a indústria farmacêutica. Vá no sacolão e busque os melhores recursos de educar, né? Então eu usava muitos elementos da natureza para fazer esses retiros, essas aulas e imersões. E a partir disso, esse dia com a melancia, eu coloquei, por exemplo, o pai para sentir o peso da gestação. Para quê? Para trabalhar empatia, tá? Então a gente trabalhou desde a pré-concepção, para que conceber, de qual forma conceber, né? Unindo toda a família. A gente falava, né? Quando uma criança chega, toda uma cidade aconchega. Esse era o nosso lema, que saiu até no jornal. Então, eu fui pessoalmente em todos os laboratórios explicar o que era o projeto, né? Conversei com o Dr. Reginaldo, ele apoiou completamente de cara, que era colocar a homeopatia já desde cedo. Por que usar a homeopatia desde cedo? Porque muitas vezes essa mãe tá cheia de crenças limitantes, tá com medos. Antes mesmo de conceber, às vezes ela tá com dualidades. Ela quer conceber, mas ao mesmo tempo ela não sabe se esse parceiro vai estar com ela. Ela quer conceber, mas ela tem medo da sogra invadir demais. Então, em todas as consultas, a sogra pode ir, porque eu sempre brinco que sogra não é cobra, sogra não é sobra, sogra é obra. Então, é um dos meus lemas, né, de trazer realmente a família do parceiro para gestar junto. Se tem, por exemplo, irmãos, né? Desculpem, só que eu tô tossindo um pouquinho. Mas se tem irmãos, esses irmãos, eles podem ir no pré-natal. Por quê e para quê? Esses irmãos, eles estão gestando junto com a mãe.
Então é muito importante que essa mãe, ela também não exclua esse primeiro, esse segundo filho. Que tá chegando gente nova, mas a gente tá falando de uma família receber esse bebê e esse bebê receber essa família. Então foram muitas oficinas, muitas consultas, todas consultas com educação do ser e não só educação do ter, tá? Esse foi o nosso maior objetivo lá. Foram 7.000 atendimentos durante 4 anos, né? Pra gente olhar. Então eu comecei como clínica médica e um dia virei pro Dr. Reginaldo e falei: Dr. Reginaldo, eu quero cuidar das gestantes. Por quê? Quando a gente cuida de uma gestante, a gente cuida da cidade inteira. E aí eu fiz uma das coisas que eu acho que ele deve ter tocado bastante o coração dele, que eu falei: quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Pus um pote de tâmaras na mesa dele e falei: o pré-natal que a gente tem hoje, que a gente está plantando hoje, talvez a gente não colha ainda tão cedo os frutos, mas você pode ter certeza que a gente vai colher. Quando eu disse isso, ele já, né, se prontificou de ajudar a fazer esse pré-natal homeopático, desde a pré-concepção até a nutrição, a amamentação, qualquer gestante, qualquer puérpera que tivesse dificuldades, inclusive homeopatia no parto. Então a gente conseguiu diminuir muitos casos de cesárea desnecessária. Por quê? Porque essa mulher estava completamente empoderada, essa mulher estava presente, essa mulher, ela estava muito mais conectada consigo, com a espiritualidade e também com o parceiro. Então já foi unida ali a família, né? De uma forma muito profunda, de uma forma muito verdadeira, tá? Eu tô explicando tudo meio JK, pra gente conseguir explicar tudo. E aí, a partir disso, o que eu resolvi fazer, né? Eu fui convidada, depois de fazer esse trabalho todo em Sacramento, eu fui convidada para trabalhar em Curitiba. Trabalhei numa grande escola, né? Que é a The Other Song Brasil. Trabalhei de uma forma brilhante, tenho profunda gratidão por tudo que eu vivenciei ali, a todos que eu estive, né? E depois fui convidada para vir para Betim trabalhar como preceptora. Então eu sou preceptora de homeopatia em Betim. Mas, além disso tudo, eu tenho esse trabalho aqui, né, com vocês, da parte online. E eu queria montar um lugar que eu conseguisse reproduzir o que eu fiz em Sacramento, que nós fizemos em Sacramento, profundamente conectado com a natureza. Então, eu escolhi a cidade de Moeda para fazer um retiro. São 3 dias de retiro para casais que querem engravidar. Então, qual que é o objetivo desse retiro? Eu falo que vão ser 3 dias, cada dia vai ter um elemento mais especial, mas tudo vai estar completamente conectado. Então, nós vamos trabalhar as raízes, nós vamos trabalhar o tronco e nós vamos trabalhar flores e frutos, tá? Nesses 3 dias de retiro, o nome do retiro chama Nascer Sistêmico, Jornada da Fertilidade Homeopática. Nós vamos trabalhar no primeiro dia as raízes, a família de origem. Então nós vamos constelar, nós vamos olhar para nossas crenças limitantes, tudo aquilo que na nossa família eu não quero mais repetir, ou eu quero repetir, eu quero levar, eu não quero levar. A gente vai olhar profundamente para os nossos valores pessoais. O que da minha família eu quero, na verdade, despedir com amor. E despedir com amor, gente, é uma despedida cheia. Não é uma despedida com briga, com repulsa, com exclusão. Uma despedida da nossa família de origem, que é o que a gente fala de cortar o cordão umbilical, né? Porque se esse homem, por exemplo, está muito mais ligado com a sogra do que com a parceira, ele não consegue conceber essa mulher. Ou ao contrário, essa mulher está ligada com a própria mãe, com uma ancestral, não está conseguindo trazer uma presença para o relacionamento, eles não conseguem se fertilizar. Fertilizar o próprio solo. Então nós vamos ter esse momento de constelação. Antes eu vou fazer as consultas homeopáticas para esses casais. E aí a gente vai enraizar, tá? A gente vai conectar com a natureza, pôr os pés no solo. A gente não vai se sentir solo, né? Sozinhas. Então, é um encontro para casais. Vão ser 6 casais escolhidos a dedo. Vai ter um processo seletivo, tá? Para entrar. Então,
Esse retiro vai acontecer no dia 27 a 29 de junho, no espaço Flor da Vida. Por que eu escolhi o Flor da Vida? Porque o Flor da Vida, para mim, é um dos lugares mais espirituais que eu já fui na minha vida. É um lugar que eles têm uma preocupação com a egrégora, é uma egrégora muito amorosa, muito conectada com a espiritualidade. Então, a gente vai ter espaço para fogo sagrado, para contação de histórias, para caminhadas terapêuticas, para conexão, conversa, alimentação totalmente detox, tá? Por quê? Todo o processo para a gente fazer uma fertilidade, eu sempre falo que toda fertilidade começa com 3 passos, né? Primeiro a gente precisa limpar o terreno, depois a gente precisa nutrir o terreno e depois a gente precisa fertilizar o terreno. Então, o que seria esse detox? É um detox, né, de alimentação, de pensar, de agir, de sentir. Então a gente vai olhar com muita profundidade para esse sentir, tá? De cada um de nós. Depois a gente vai para o segundo degrau, que é o degrau de nutrir, né? Nutrir das nossas relações. Então o segundo dia vai ser um dia do tronco, tá? Primeiro dia, raízes. Segundo dia, tronco. Então, o que me fortalece? A gente vai olhar para o nosso lado feminino, para o nosso lado masculino, olhando para a nossa alquimia consciencial. O que é isso? Como que eu posso transformar tudo de ruim que aconteceu na minha vida, transformar, eu gosto de falar que é como transformar pó, né, cinzas, ser fênix para o nosso ouro em pó, tá? Esse vai ser o nosso segundo dia, com muita conexão com o casal, tá? Então, primeiro dia, conexão com a família de origem. Segundo dia, o que me alinha comigo mesma e com o meu parceiro, fazendo essa oração, esse fogo sagrado aqui. E depois, no terceiro dia, a gente vai fazer os galhos na forma de frutos e flores, que vai ser a família que eu quero formar. Então, a família que eu vim, que o meu parceiro veio, a nossa união, o 1, o 2 e o 3, tá? Essa forma da gente lidar com toda a nossa, desde a nossa família de origem, para formar essa família que eu quero formar, é muito importante. Porque se eu não olho para minha família de origem e tô olhando só para a família que eu quero formar, qual que vai ser a base dessa família que eu quero formar? Quais valores? Quais crenças? Quais valores mesmo que eu quero trazer, tá? Então, para quem chegou agora, seja muito bem-vinda a Romina. Romina é uma grande querida de Sacramento. Joaninha Parreiras, viu? Bem-vinda Maria do Carmo, nossa querida bordadeira de Minas Gerais, uma das nossas maiores professoras aqui, viu? Então, basicamente vai ser isso. Nós não vamos ter programação. A palavra que eu quero trazer para vocês é: nós vamos ter experiências internas, da gente estar profundamente conectado com a nossa história. Então, o que eu quero trazer para vocês? É uma jornada, né? Como se fosse uma jornada da semente ao fruto. Para a gente se entender como semente, a gente também precisa se entender como semeadores. Então, o que eu quero trazer para esse filho? Eu não quero só fazer um filho. Eu quero ser mãe e ser pai. E para eu não entrar nesse processo de mecanização de ser tentante, de ser fértil, né? Eu quero ser uma suculenta, mas às vezes na minha vida eu ainda estou sendo um cacto, né? Como é que eu vou fazer esse processo de olhar para tudo que é árido na minha vida e apaziguar, pacificar com esse lugar dentro de mim, para eu conseguir ser suculenta, para eu ser fértil com o meu parceiro, né? Saudades demais dessa querida. Romina foi uma das nossas grandes ajudadoras lá, também em Sacramento. Valéria, querida, seja muito bem-vinda, tá? O porquê que a gente está usando a homeopatia associado à constelação? A homeopatia, quando a gente fala de homeopatia para tentantes, né, já desde a pré-concepção, eu tô pensando que eu quero ter um filho. Para que a gente usa a homeopatia nesse processo? Para a gente criar harmonia.
Eu acho que essa palavra é a palavra mais importante da nossa live de hoje, porque quando a gente fala de harmonia, a gente está falando de apaziguar a nossa canção interior. Então eu sei na minha canção que talvez eu tenha uma frustração todas as vezes que eu vá fazer fertilização in vitro. Ou eu tenho raiva ainda da minha mãe, e porque eu tenho raiva da minha mãe, eu não consigo, por exemplo, fertilizar a minha própria vida, me maternar a criança que eu quero trazer. Ou, por exemplo, eu ainda tenho raiva do meu pai, porque meu pai não foi perfeito. E aí, quando eu olho para os homens, eu tenho muita raiva desse masculino. Então, eu quero esse masculino, mas ao mesmo tempo eu repulso. Então, às vezes eu quero procurar uma fertilização com esse parceiro, mas não sei se é esse mesmo. Então, o nosso encontro do Nascer Sistêmico, ele é para trazer esse lugar de paz, de esperança para todas as pessoas que estão procurando o seu lugar de ser mãe, ser pai, de projeto de vida como um propósito, né? Eu gosto sempre de trazer isso. Quem é pai, quem é mãe, isso não nasce da noite para o dia. É necessário ser um amor que é tijolinho por tijolinho, né? É algo que, na verdade, não vai ser um amor miojo. Não vai ser um amor que, né, surge do dia para o outro. É um amor construído. Pode ser que você ame seu filho de um dia para o outro? Pode ser, né? A gente pode acontecer isso. Mas você lidar com esse jeito de você se descobrir como mãe, como profissional, como é que eu vou lidar com isso tudo? Com trabalho, com sogra, né? Como é que eu vou lidar com isso tudo? Como é que eu vou contar pro meu filho, pro meu primeiro filho, que eu quero ter um segundo? Então, tudo isso a gente vai trabalhar no retiro. Eu fiz questão e eu reforço aqui para vocês o para que é no Flor da Vida, porque existe uma alimentação que tem no Flor da Vida que para mim não existe igual, que é uma nutrição, muito mais do que uma alimentação. O lugar de estar ali na fogueira, da gente fazer contações de histórias. A própria comida mesmo é feita pela Vandoca, que é uma das nossas grandes apoiadoras também. Então foi um lugar escolhido muito, muito, muito a dedo, tá? Tem alguma dúvida em relação ao Nascer Sistêmico? O nosso objetivo, então, é ter esse lugar de sair da Matrix, tá? Por que fazer um retiro, né? Nós estamos numa época que tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado. Eu preciso ter um filho para ontem, eu preciso ter um filho para anteontem, porque eu já tô com 38 anos, ou porque minha prima já teve e eu não tive. Então começam os lugares de, por exemplo, comparação. E a gente esquece desse lugar que é o coração. A gente esquece o nosso objetivo. Então, o meu objetivo, eu sempre falo, que é ser relembradora de mulheres, relembradora de casais, do para que conceber. Para que eu tô querendo agora ter um filho e não tive ano passado? Por que tá tão difícil ter um filho, por exemplo? Porque eu tô muito ansiosa, porque eu tô muito triste, né? Eu sempre gosto de trazer uma frase muito importante para as minhas pacientes, que é: só dá vida quem tem vida. Então, por exemplo, uma mulher que tá ali, né, só pensando em ter o filho, claro, gente, é muito merecedor uma mulher deslocar o seu coração para a maternidade. Mas antes da gente pensar na maternidade, a gente precisa estar alinhada, como se fosse uma coluna vertebral. Eu tô alinhada com as minhas verdades, eu sei quem eu sei que eu sou esposa de quem eu sou, né? Eu já sei dos meus valores, eu já sei do que eu quero trazer para o mundo. E aí realmente eu abro para a vida, tá? Então é uma frase que eu inventei e que eu gosto muito de trazer para todos os pacientes tentantes que me procuram. Antes da gente trazer a vida, é muito importante que a gente tenha vida. É muito importante que você faça atividade física. Ter um regime de vida não significa viver a vida em regime. Então, deleitar da vida com carinho, com presença, com autoridade consigo mesma. O que eu gosto? Né? Às vezes as mulheres chegam, a gente pergunta no consultório: o que eu gosto? A mulher não sabe responder. Que música que você gosta de escutar? Não sabe responder. Então,
se perguntar essas pequenas coisas. Eu gosto o quê? De pagode? Eu gosto de música clássica? Eu gosto de encontrar com as minhas amigas? Eu gosto de transar dessa forma ou de outra, né? E uma das formas, desculpa, que a gente vai trabalhar muito também no retiro é, desculpem, a questão da sexualidade sagrada. Então, muito das dificuldades que acontecem, por exemplo, com a infertilidade, é quando o casal não está conectado energeticamente. Às vezes até transam, mas não fazem amor, né? Não fazem conexão. Então a gente vai trabalhar muito isso, né? Do toque sutil, né? De relembrar o para que eu estou com essa pessoa, né? Para que eu escolhi esse parceiro, de que forma espiritualmente, emocionalmente eu posso trazer esse parceiro mais para mim e me trazer também mais para ele, tá? Então, tudo isso e muito mais a gente vai trabalhar. A gente vai trazer, pode pagar de 12 vezes, pode pagar de como quiser, tá? O retiro. O mais importante é vocês virem pra gente trabalhar de uma forma muito profunda a questão da fertilidade, juntamente com a espiritualidade, com a autoestima, com o propósito de vida, tá? All inclusive, tá? Tudo tá incluído. Eu vou mandar depois de forma individual para quem quiser, né? Os preços, as formas de pagamento, tá? Mas a grande questão é a gente relembrar que é um projeto totalmente único, justamente por unir constelação, educação pré-natal e homeopatia, tá? Agora, todo mundo aí, eu queria trazer para vocês a maior surpresa do meu coração para esse ano. Esse retiro, Joaninha, é para casais que querem engravidar, tá? O valor tá 2.997. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, doutora André, de estar aqui. E aí pode dividir de 12 vezes no cartão, tá? A gente tá trazendo isso de uma forma muito inovadora mesmo. Eu falo isso com toda a humildade do meu coração, mas também com muita ousadia do meu coração. Por quê? É muito importante a gente cuidar desde o ponto do novelo, né? A gente está trabalhando aqui com algo que é inovador, a gente receber crianças de uma nova forma. Para a gente receber as crianças da nova era, a gente precisa ter novas rotas, né? E novas rotas incluem sair da Matrix, sair de casa, sair do prédio, sair de alimentar mal, de pensar mal, de sentir mal. E de estar, o que é mais importante para mim é a gente criar uma ambiência segura. A gente está criando vínculos seguros para fazer esse retiro, tá? Então, sintam-se super à vontade, né, de convidar as pessoas. É pertinho aqui de Belo Horizonte, para quem nos escuta fora, né? Dá mais ou menos uns 30 minutos de Belo Horizonte. E é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre o retiro? Vou mostrar mais uma vez a minha blusinha aqui hoje, que eu estou vestida de Eurípides hoje aqui, para falar de 50 anos de Escola Eurípides Barçanufo, essa escola que preenche muito o meu coração. Alguém tem alguma dúvida? Gente, eu tenho uma surpresa para vocês, que é hoje a maior surpresa do meu coração. É um filho que eu estou trazendo ao mundo, que é o meu livro. Quero trazer aqui para vocês, Enxoval Emocional para Futuros Pais, Conceber, Gestar, Parir e Nutrir à Luz da Homeopatia. Esse livro é um grande... Vovó, aproveita, com certeza aproveita. Esse livro é um livro da minha história com o sacramento, tá? Quero deixar aqui a minha profunda gratidão a esses 4 anos, a todas as pessoas que ajudaram a fazer esse projeto acontecer, que foi o projeto Sementinha de Amor. Foi um projeto com 7.000 atendimentos para desde pré-concepção, fertilidade, gestação, parto e nutrição para as mulheres puérperas também, bebês, tá? Então é um trabalho de 1000 dias que a gente chama. Esse livro eu conto pra vocês, quero explicar tudo pra vocês aqui hoje.
várias coisas aqui. Então, a gente tem causos clínicos, não são casos clínicos, são causos clínicos. Para que eu escrevi esse livro? A maioria das minhas amigas, quando engravidavam, falava assim: Lívia, você que mexe com gestante, o que eu leio? Aí eu falava: lê tal capítulo desse, lê tal capítulo desse, lê tal capítulo desse. E aí eu falava: gente, mas essas mulheres vão ficar mental demais, elas têm que ir pro corpo também, né? E aí eu falei assim: eu acho que eu quero... Aí um dia eu falei: eu preciso pegar a minha história de novo e fazer o fio da minha vida, né? Eu falei: eu preciso contar pro mundo, contar para as pessoas e recontar para mim mesma a minha história, que foi fazer esse pré-natal homeopático na cidade de Sacramento, com toda a ajuda, né, de agentes de saúde, fisioterapeutas, os outros médicos, os laboratórios, a Secretaria de Saúde, doula, né? A gente tinha todo esse processo e continua tendo, tá? Eu quero deixar claro isso para vocês, que continua esse pré-natal agora, né, com outras pessoas, mas eu resolvi fazer o livro para que também outras pessoas pudessem replicar esse trabalho. Então, por exemplo, é um livro para gestante ler? É um livro para gestante ler. É um livro para uma tentante ler? É um livro para uma tentante ler. É um livro para uma mulher que está no puerpério, está cansada? É para ler. Eu gosto de dizer que eu não voltei para Minas à toa. Por quê? Minas Gerais é um lugar que se come com pão de queijo os livros. A gente faz um café, passa um café e lê o livro. Então, é um livro suave, mas ao mesmo tempo extremamente profundo, com todas as verdades da minha alma. Então, por exemplo, um homeopata que quer estudar sobre a ciência do início da vida, esse livro é a pura ciência do início da vida, tá? Quero fazer grupo de gestante? Aqui tem as minhas dinâmicas, tá? Eu escolhi 3 dinâmicas em grupo para quem quiser. Tô no meu consultório, quero formar uma dinâmica em grupo. Tem aqui. Para você que é evangelizador, né, de bebês, de ventre. Eu quero aprender mais sobre gestação. Tá aqui também. Eu quero aprender sobre medicamentos homeopáticos. Tem aqui também, tá? Então, eu dividi em 4 processos, né? Então, nós temos uma parte sobre conceber, uma parte, né, falando sobre chakras, porque a linha que eu uso hoje é a linha indiana, né? Na qual eu honro profundamente todas as pessoas que me ensinaram, né? A escola de Odersong Brasil. Eu honro também, né, a minha primeira escola, que é o Instituto Mineiro de Homeopatia, do qual essas lives também são uma grande homenagem ao Dr. Antônio Carlos, que lá com 16 anos de idade, ele falou: pode começar a estudar homeopatia, né? Você está convidada. Então foi o momento ali que eu entrei no Instituto Mineiro de Homeopatia com 16 anos de idade, estudando física de um lado, matemática do outro, mas também de um outro lado estudando homeopatia, porque eu fiz medicina para fazer homeopatia. E eu até gosto de dizer, eu fiz medicina para a homeopatia fazer o meu coração. Então, fico emocionada de contar para vocês. Vou dar uma passadinha aqui para a gente falar um pouquinho do livro. Então, aqui tem depoimentos do nosso gestor de saúde querido, Dr. Reginaldo dos Santos. Nós temos depoimentos do Dr. Eduardo Costa, contando, né, como foi o projeto, depoimentos de pacientes. Nós temos aqui um texto lindíssimo da minha professora de bordado, né? Por que eu coloquei o nome Enxoval Emocional? Quando a gente vai pensar em gestar, quando a gente já está, na verdade, querendo receber uma criança, antigamente faziam-se, né, os bordados da vida. Então uma mulher ia bordando, né, ponto por ponto, e aquilo era o seu processo de já pensar, sentir e conectar, né? Mas hoje a gente tem o enxoval emocional, que é, na verdade, uma forma da gente já conectar com o bebê, com os sentimentos do bebê. Então a nossa capa é aqui a minha irmã, gravidíssima da Sara, tá? A Ana, meu amor querido, que é minha afilhada, o Lucas, meu cunhado querido. Porque essa capa é dessa forma. Então a letra bem indiana, pra gente honrar a homeopatia indiana. Aqui eu coloquei um tapete de fundo pra gente sempre pensar
que toda criança merece ser recebida com tapete vermelho, tá? Esse arco aqui é pra gente relembrar aquelas fotos que a gente entra no interior e tem, sabe a foto de avô e de vó? Que é aquela referência pra nós, tá? E ao mesmo tempo a gente pode pensar que isso aqui é um espelho do qual os pais olham para os seus filhos, tá? Então, roxo também em homenagem aos prematuros, tá? Que é um grande trabalho que a gente faz também para evitar que venham antes da hora, mas se eles vierem, que eles se sintam profundamente também acolhidos no seu próprio tempo, tá? Então aqui a gente vai ter, eu conto a minha história com o sacramento, né? Que eu escolhi estar na cidade de Sacramento pela questão de Eurípides Barçanufo, da gente aprender sobre educar para libertar, tá? Depois eu falo aqui um pouquinho de Hahnemann, eu coloco a mulher, né? Ser mulher como ser experiência, como que a gente pode não se perder durante a gestação com o nosso feminino, casos clínicos, tá? Aqui a gente vai ter, vou dar um leve spoiler, os 5 corpos, tá? Obrigada, querida. Essa aqui é uma referência enorme pro meu coração, que é a tia Joana. A gente tem... deixa eu falar dos prefaciadores. Deixa eu falar. Os nossos prefaciadores são a Laura que é presidente da Associação Nacional de Educadores Pré-Natais, tá? É fundadora da ANEP, que é o maior hoje grupo que estuda sobre educação pré-natal. E o nosso querido Andrei Moreira, que é para mim uma grande referência como pessoa, como espírito, como homeopata e como constelador. Então os nossos prefácios são feitos por esses 2 grandiosos. Eu escolhi um masculino e um feminino, tá? Pra gente falar sobre a ciência do início da vida. E depois temos um texto da nossa ilustre Maria do Carmo falando sobre o para que uma mulher deve fazer um enxoval, tá? Na sequência, a gente tem sobre chakras e homeopatia. A gente vai ter como que a mulher vai conectar com a meditação, tá? Tem meditações guiadas aqui. Para o homeopata, como conduzir uma consulta homeopática para tentantes, para gestantes, para puérperas, com medicações, com o significado da origem emocional dos sintomas, tá? Qual é o lugar dos sonhos, tá? Durante a vida psíquica da mulher, a gente tem aqui também as 5 linguagens do amor para as gestantes, tentantes, puérperas, perda gestacional. Aqui tem um caso clínico maravilhoso de um dia que eu fui numa casa numa casa de prostituição para ajudar uma mulher, tá? Eu sei que é muito, mas já tem outros temas para o retiro voltados para mulheres. Vai ter um retiro para mulheres final do ano. Eu vou lançar depois, mas eu vou dar um leve spoiler, porque hoje é o dia do spoiler. Hoje tá o dia do spoiler, mas final do ano vai ter um retiro de dança homeopática também aqui em Moeda. Moeda tem sido um lugar que eu tenho escolhido muito, então outubro, tá? Fiquem aí a dica. Mas, voltando ao livro, vamos falar de Tantra, sim, vamos falar de sexualidade, vamos falar das expectativas da mulher em relação a ter, uma expectativa com o parceiro, como que a gente alinha expectativas, tá? Aqui no livro, então, para quem chegou agora, aqui, ó, livro novo para homeopatia brasileira, tá? A adoção, como que a gente recebe essas crianças na adoção, as consultas homeopáticas para adoção, tá? Como é que a gente faz para ajudar esse casal que quer adotar ou que já adotou, quais são os remédios que a gente mais usa. Eu já fiz muitas consultas para crianças adotadas, então eu coloquei tudo aqui para vocês. Consultas de irmãos em Sacramento, todas as nossas consultas, os primeiros filhos podiam ir para ouvir o barulho do irmão, a música do irmão. Então é o que eu coloquei para vocês. Quando o irmão tá com ciúme, quando o irmão tá, não tá aceitando a gravidez da mãe, o que a gente faz? Tem aqui também, tá? Remédios para usar no parto. Como que a gente ajuda a mulher durante o trabalho de parto ou pré-parto, tá? Pra gente ajudá-la. Esse aqui é um capítulo muito especial que eu falei sobre as ordens da ajuda no parto.
Então, como que um profissional de saúde que está cansado, que está desalinhado, consegue se realinhar para a gente realmente se realinhar para atender com profundidade, amorosidade, tá? Esse processo todo da mulher, tá? E da família grávida. Depois nós temos vários e vários capítulos aqui sobre nutrição. Nutrição é mais do que alimentação, então a gente vai ter uma parte toda aqui sobre medicamentos, puerpério, nem romantização, nem demonização, realização. Como que a mulher consegue fazer esse puerpério sem ser só encontro com a própria sombra, mas sendo também um encontro com a própria luz, tá? Como a mulher pode se moldar para a maternidade, mas sem perder o feminino. Medicações homeopáticas, olhando a família de todas as medicações. Desmame gentil, pai e mãe como alquimistas da vida, tá? Como que a gente transforma todas as nossas feridas infantis em ouro em pó para os nossos filhos. Afinal, imperfeitos cuidam de imperfeitos. Mas para a gente sair das nossas imperfeições e olhar e saber que a gente vai receber filhos imperfeitos, a gente tem que colocar uma coisa no meio, que é o amor, que é a coisa mais perfeita do universo. Então, esse livro é o meu grande presente para vocês e meu presente para mim mesma, o meu presente para Jesus, para a gente realmente relembrar de trazer as nossas crianças de uma forma totalmente crística, né? É um livro que, assim, para todos, né, as pessoas que querem aprender a gestar de uma nova forma. E aqui eu termino dizendo, né? Já tá, daqui a pouquinho a nossa live termina. Esse livro vai estar em todas as plataformas, a Amazon, deixa eu lembrar aqui, calma aí, Kobo, Skello, Wookie. E o nosso lançamento vai ser dia 10 de junho. Eu já estou antecipando para vocês colocarem na agenda, às 19h30, no CRM de Minas Gerais, tá? Ali na Rua Timbiras. Vou fazer um convite formalzinho, lindo, mas já estou colocando aqui para vocês, para a gente sempre se lembrar de que cada uma de nós, como mulheres, independente do lugar do mundo que a gente esteja, nós somos mina, nós somos ouro. Mas não adianta a gente ser mina e não se colocar para as gerais. Então, também fazendo essa analogia com o lugar onde eu estou hoje, agradecendo a todos os lugares que eu já passei, agradecendo a todas as pessoas que me ajudaram a fazer esse grande sonho da minha alma, que é esse livro. Hoje a gente comemora 50 anos da Escola de Eurípides, a gente comemora Sacramento, a gente comemora várias e várias cidades do Brasil que já estão copiando, né? Já estão se inspirando no nosso projeto, inclusive fora, né? Estive na Argentina, estive com pessoas do Peru que já estão copiando o nosso modelo de assistência à gestação, ao parto, à nutrição e à pré-concepção. Então é um livro que vem brindar o meu coração aos seus. Eu desejo que vocês gostem muito. Chama Enxoval Emocional para Futuros Pais. Um convite para conceber, gestar, parir e nutrir à luz da homeopatia. Vai ser vendido lá no dia do CRM também, tá? Em Belo Horizonte, muito provavelmente eu vou colocar na livraria Novos Rumos, que é a minha livraria de coração. Eu não me isento de falar isso, né? Que é o lugar que eu mais amo comprar livro no Brasil, é na livraria Novos Rumos, então muito provavelmente vai estar lá também, tá? Mas o meu grande pedido de alma hoje e a minha grande gratidão a Deus, a todos os nossos pacientes, né, hoje virtuais, físicos, de Sacramento, de Curitiba, né, lugar também que eu honro muito, de Belo Horizonte, de Betim. Eu honro aqui todos os meus professores. Eu começo honrando a Deus, né, o nosso maior professor, meus pais, né, também honro profundamente os meus pacientes, professores, os meus colegas, os meus amigos, os meus amores, né? E aqui a gente coloca com muita gratidão, com muita presença, que esse livro chegue aonde precisa, né? Esse livro também é um livro que vai ter 20% de doação para o Fraternidade Sem Fronteiras, que é hoje o maior projeto do Brasil e do mundo
para mulheres, crianças. Então, quem está comprando o livro está ajudando Fraternidade Sem Fronteiras. É um livro que especialmente vai ajudar o Mães ao Campo. Eu escolhi esse projeto, né, por também o meu livro ser ligado a mães. Então, todo mundo que comprar o livro está ajudando o Fraternidade Sem Fronteiras, está ajudando a África. Por quê? Não adianta a gente ficar só na escrita. A gente precisa ir para a prática. Então, é uma forma do meu amor também chegar nos outros cantos do mundo, tá? Muito obrigada a todos que estiveram presentes, a todos que nos escutarão hoje, amanhã e sempre. Meu coração está muito feliz de lançar esse filho ao mundo hoje, né? E depois no dia 10 de uma forma presencial. Quem estiver aí e quiser participar do nosso lançamento, vai ser de grande alegria, de grande glória a todos, tá bom? Um beijo de muita gratidão. Gratidão, doutor Reginaldo, né, por acreditar no nosso projeto lá desde cedo. Gratidão a todas as pessoas de Sacramento. E mais uma vez a gratidão a todos vocês que estão aqui. Um beijo enorme e vamos juntos pelo enxoval emocional receber as nossas crianças de uma forma amorosa e consciente. Um beijo!